E o Brasil está fora da Copa, num jogo em que quem muito acertou durante a Copa errou, e quem muito errou acertou, mas a vitória não apareceu. Infelizmente foi um jogo muito triste para os brasileiros, mas é isso. Vamos à análise da partida. Bom, vamos lá. O Brasil está fora da Copa e agora vamos destrinchar qual é a minha análise sobre essa partida. Mais uma vez, o Brasil começa uma partida totalmente ansioso, conforme eu venho sempre falando aqui para vocês. O Brasil começa a partida com uma ansiedade, um nervosismo, o qual permite com que a Noruega marque um gol anulado. Logo após, é óbvio que isso tende a piorar. A gente tem um pênalti e é desperdiçado. Minha opinião, tá? Isso não é nada claro, porque pelo que a comissão técnica já falou, foi escolhido o jogador que teve o melhor aproveitamento. Mas, na minha opinião, o que houve é o seguinte: o Bruno Guimarães ali foi tentar ser coroado pela Copa que vinha fazendo. E não deu certo. Sentiu a pressão, bateu fraco, bateu mal e desperdiçou o pênalti. Logo após, eu acredito que o time do Brasil até agrediu a Noruega com mais qualidade que a Noruega vinha nos agredindo. A Noruega, como que a Noruega tentou afetar o Brasil? Ela recuou, assim como o Brasil faz para poder dar campo para o Vini Júnior atacar, né, que é o melhor jogador disponível que nós tínhamos até o presente momento. A Noruega tentou fazer o mesmo, só que a Noruega agredia bastante também pelas pontas, né? Seja com o Sorloth no lado direito ou com o Nusa. O Sorloth ele até conseguiu um pouco da vantagem, gerou aquele lance lá do gol anulado, mas rapidamente o Douglas Santos, que fez uma ótima Copa, ele conseguiu aprender a jogar esse jogo. A Noruega tentou bastante ali pela esquerda e também não arranjou nada. E a Noruega tentou de uma forma resiliente chegar na vitória, que conforme eu vou destrinchando o jogo, a minha análise do jogo eu vou trazer aqui para vocês. Mas enfim, o Brasil até conseguiu agredir a Inglaterra, claro que sem êxito, e a Noruega, claro que sem êxito, mas a gente chegou lá. Já a Noruega tentou de todas as formas, tentou até mesmo tirando o Odegaard de trás, porque o Odegaard jogando atrás, ele buscava fazer o quê? Desestabilizar a marcação brasileira, fazendo com que os marcadores brasileiros permitissem espaço para as investidas do Haaland. O Haaland ele não jogou até o momento do gol, mas qual que foi? O que permitiu todo essas jogadas da Noruega? Foi o quê? Foi justamente as substituições do Ancelotti. Eu não acho que logo de cara a substituição do Endrick, do Matheus Cunha pelo Endrick, foi o erro maior. Eu acho que o erro maior se deu logo após. Pois quando ele coloca o Endrick ele vem com uma proposta de agredir o gol. Assim como o Matheus Cunha também tinha. Só que o Endrick ele é melhor do que o Matheus Cunha ali. Isso é um 9 muito mais agressivo para esse tipo de jogada, né? De persistir o campo em direção ao gol e finalizar. Matheus Cunha chegava ali, mas não conseguia, né, o bate. Então, quando coloca, por exemplo, quando tira o Ryan, a gente perdeu qualidade defensiva. Porque foi deste lado que a Noruega conseguiu as oportunidades dela, as duas oportunidades, e isso se dá sim porque o Endrick não é um jogador de marcação e foi aonde viu a brecha. A resiliência do jogo norueguês se deu justamente em tentar aonde pode dar certo. Aonde não estava dando certo, eles logo desistiam. Foi assim com o Sorloth, eles tiraram, não persistiram, colocaram o Oscar Bob, por quê? Porque eles deixaram de ter um jogo físico para tentar ter um jogo de mais mobilidade. O Nusa do outro lado, como fez mais efeito que o próprio Sorloth, ele ficou ali por mais tempo, então eu acho que até por isso que entrou o Oscar Bob. No caso,
Eu quero dizer o seguinte: o Brasil perdeu muito da qualidade ali do ataque até quando deixou de acreditar na proposta de se defender melhor, porque isso fazia com que o time norueguês pudesse se expor. E o Brasil é um time que chama o jogo adversário. Só que do jeito que foi, não foi porque chamou o jogo adversário, e sim porque procurou demais propor. Então, quanto mais recursos ofensivos o Brasil colocava em campo, menos futebol a gente conseguiu praticar. É claro que quando a gente coloca um jogador do cacoete do Neymar, a gente vai ter sim as jogadas ofensivas, a gente vai trazer um pouco mais de tensão, embora eu acredite que foi um jogo do mediano para o bom do Neymar, não foi aquele jogo excelente, mas foi do mediano para o bom. Ele converteu o pênalti e isso vai alterar bastante as percepções, mas tirar o Ryan ali, eu acho que foi o erro maior, foi ali que a gente perdeu a partida. A gente deveria ter continuado com essa proposta. Eu mesmo sempre defendi o Ryan, Endrick e Vini Júnior. Eu averbava que quando a gente tivesse essas três peças em campo, seria a nossa forma mais ofensiva. Eu acho que não foi tão necessário. Eu acho que mais um jogador de marcação no meio de campo faria uma diferença melhor, muito mais positiva, porque o time ficaria mais solto para atacar e continuaria anulando a Noruega. Lembrando que um jogo 0-0 não é que é ruim para a Noruega, era ruim para nós. E é por isso que o Brasil tanto investiu no final do jogo e acabou perdendo por isso. É, eu acho que o Ancelotti não foi tão bem desta vez, por diante dessas alterações. Acho que a proposta de jogo foi muito boa. Quando a gente tem um jogador como o Erling Haaland não atuando durante o primeiro tempo, é porque as coisas estavam indo bem. Eu acho também que os jogadores como Casemiro, que foram mal em outras partidas, que foi mal em outras partidas, conforme eu falei, era importante a gente persistir nesses jogadores, pois ele foi grande parte da bola não chegar tão boa para o Haaland no primeiro tempo, ou até mesmo até o momento do gol. Já o Danilo, um jogador que eu vinha trazendo aqui, que errou contra o Japão, e errou mais uma vez agora. A gente vai falar muito mais da substituição do Ancelotti do que do próprio erro do Danilo. Mas se deu por erros e falhas do Danilo na marcação, falhas do Danilo de saída de bola. Infelizmente, a gente não tinha peça para repor. Quando o Wesley machuca, a gente traz um meia. E o Ancelotti, ele é um técnico o qual ele não é de ficar passando muito a mão em jogadores, então certos jogadores que falharam feio no primeiro jogo, seja o Igor Thiago por omissão ou o Ibanes por excesso de ação, foram jogadores que nunca mais voltaram. Isso acho que também faz parte do que faltou para nós. Eu acho que se fosse para colocar um homem de área, tinha que ser um homem de área mais fixo, pois é, o Endrick carregando a bola, eu preferia ter colocado o Endrick, mas diante da análise do jogo em si, como foi, e analisando quem foi o Igor Thiago no jogo contra Marrocos, eu acho que o Igor Thiago cooperaria um pouco mais na parte defensiva, mas nem foi por aquele setor o qual que a gente sofreu. Então, assim, era um jogo que não era para dar certo para o Brasil. E era um jogo que deu certo para quem não podia dar, que era o Erling Haaland. É um cara que, com poucas chances, ele faz. Para mim, eu defendo o camisa 9 de verdade. É o camisa 9 que é decisivo, é o camisa 9 que precisa apenas da bola para poder fazer o jogo, não precisa ter que voltar, não precisa ter que fazer construção. É claro que a gente enaltece, por exemplo, um Harry Kane por isso, mas, por exemplo, nós mesmo com o Matheus Cunha fazendo função semelhante, a gente não reconhece tanto. Por quê? Porque um atacante ele tem que agredir, o atacante ele tem que ser fatal. E assim foi o Erling Haaland para a Noruega. O Vini Júnior, para mim,
ele não conseguiu ter muitas investidas, até porque a marcação em cima dele é forte, conforme vinha falando. Diante de uma Copa, né, um torneio como uma Copa do Mundo, com os times que mais chamam atenção, os jogadores que mais chamam atenção, eles acabam sofrendo mais com as partidas, porque você sabe que o forte do time vai vindo ali. E não ser previsível era algo que o Ancelotti defendia, que eu vinha trazendo isso para vocês, mas faltou muito do nosso poder. Eu acho que a gente perdeu bastante disso, até mesmo antes da Copa, com as lesões e o desfalque do Rodrigo e do Estevão. Não que eu esteja chorando essas ausências, mas o Neymar também chegou tarde. Então o Brasil realmente chegou com muita pouca peça, foi um Brasil muito desfalcado. Eu defendo a permanência do Carlos Ancelotti justamente por isso. Foi um ciclo de um ano no qual houve muito desfalque, o time foi muito craquelado. Eu acho que ele foi bem em ter testado tantas peças quanto ele testou antes mesmo de começar a Copa. E eu acho que a proposta dentro da Copa até que foi certa, mas agora no final realmente pecou. Ele recebe boa parte da culpa. Acho que até mais que o próprio Danilo, afinal ele é o comandante, ele que decide. E eu acho que o Danilo sentiu bastante a ausência do Arranhã ali. O Danilo não, né? A seleção brasileira, por geral, nós torcedores. Então é isso. Agora, daqui para frente, eu acho que a gente tem que aprender a torcer. Eu acho que havia uma distância muito grande entre torcedor e seleção. Eu acho que a seleção acreditava sim em si, mas também lutava contra a falta de fé do torcedor. E isso atrapalha sim, velho, um planejamento, atrapalha sim uma performance. Acho que a pressão que a seleção entra, talvez seja isso a tal do nervosismo que tanto acontece, se dá por tanta dúvida, por tanta questão do torcedor, e que nós possamos ser resilientes. Eu acho que é isso que falta, é o que eu falo. O Brasil precisa ser mais resiliente com as suas torcidas. E é isso. Fim de Copa para nós e boa, tamo junto. Valeu.